Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 21. Nós vamos ler inicialmente apenas o verso 1. E nesta noite, na jornada que estamos fazendo através do segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, eu quero apresentar a vocês os regulamentos de Deus. Os regulamentos de Deus. Êxodo, capítulo 21, versículo 1. Estes são os decretos que você apresentará a Israel. Estes são os regulamentos, estes são os regimentos, são as possíveis traduções do termo decretos. Estes são os estatutos, estes são os costumes, estes são os ritos que você apresentará a Israel. Até aqui a palavra de Deus. À medida que avançamos em nosso estudo do livro de Êxodo, nos deparamos com passagens que muitas vezes nós somos tentados a pular. E até se pudéssemos arrancar da Bíblia e jogar fora. Hoje estamos justamente diante de uma dessas partes que geralmente nós evitamos, especialmente por sua aparente complexidade, para não dizer estranheza. Um exemplo disso, já que o trecho que vamos examinar vai do capítulo 21, verso 1, até o final do capítulo 24. Um dos trechos aparentemente esquisitos é Êxodo 23, 19. A parte B do versículo, leia comigo. Não cozinhem o cabrito no leite da mãe dele. Sério mesmo isso? Meu Deus, qual é o propósito disso? Por que nós precisamos conhecer essas instruções? Dá vontade de pular o texto bíblico. Outras vezes, nós deixamos de lado trechos como este, simplesmente porque à primeira vista, o texto nos choca. Quer ver comigo? Capítulo 21, verso 2. Nós lemos o verso 1. Agora leia do 2 ao 6 comigo. Se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo por mais de 6 anos. Liberte-o no 7º ano, e ele nada lhe deverá pela liberdade. Se ele era solteiro, quando se tornou seu escravo, partirá solteiro. Mas se era casado antes de se tornar seu escravo, a esposa deverá ser liberta com ele. Se seu senhor lhe deu uma mulher em casamento enquanto ele era escravo, e se o casal teve filhos e filhas, somente o homem será liberto no 7º ano. A mulher e os filhos continuarão a pertencer ao Senhor. O escravo, contudo, poderá declarar: amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, não desejo ser liberto. Nesse caso, seu senhor o apresentará aos juízes. Em seguida, o levará até a porta ou até o batente da porta e furará a orelha do escravo com um furador. Depois disso, o escravo servirá a seu senhor pelo resto da vida. Dorme com essa. Se isso não te escandalizou num primeiro momento,
Talvez agora faça seu estômago revirar. Leia o verso 7 do mesmo capítulo, Êxodo 21, de 7 a 11. Quando um homem vender a filha como escrava, ela não será liberta como os homens. Se ela não agradar seu senhor, ele permitirá que alguém lhe pague o resgate, mas não poderá vendê-la a estrangeiros, pois rompeu o contrato com ela. Mas se o senhor da escrava a entregar como mulher ao filho dele, não a tratará mais como escrava, mas sim como filha. Se um homem que se casou com uma escrava tomar para si outra esposa, não deverá descuidar dos direitos da primeira mulher com respeito à alimentação, vestuário e intimidade sexual. Se ele não cumprir alguma dessas obrigações, ela poderá sair livre, sem pagar coisa alguma. Tem mais, mas eu advirto, as cenas são fortes. Capítulo 21, verso 20. Se um senhor espancar seu escravo ou sua serva com uma vara, e como resultado o escravo morrer, o senhor será castigado. Mas se o escravo se recuperar em 1 ou 2 dias, o senhor não receberá castigo algum, pois o escravo é sua propriedade. Tem este aqui também, Êxodo 22, 18. Não deixe que a feiticeira viva. Meu Deus, e agora? Isso realmente está na Bíblia? O que a gente faz com uma passagem como essa? Sinceramente, nós deveríamos partir para alguma atualização das Escrituras? Será que deveríamos partir para uma ressignificação do texto bíblico? Ou algo do tipo? Naturalmente, nós sentimos uma resistência a leis, a decretos, a regulamentos. Nós não gostamos disso, especialmente quando nos parecem irrelevantes e muitas vezes, e mais ainda, quando esses mandamentos, leis, etc., soam brutais, até mesmo criminosos pelos padrões atuais. Quem realmente deseja ler ou sente que precisa de orientações como essas que acabamos de ler? Além das passagens intrigantes, este trecho, com os regulamentos ou os regimentos divinos, capítulo 21 até o 24, aborda temas que, como já constatamos, são no mínimo desafiadores, gente. Para não dizer extremamente polêmicos. Imagine o jornal da cidade convocar você para uma entrevista dizendo: explique este texto. São textos aparentemente polêmicos. A um primeiro momento cruéis para os dias de hoje. Leis sobre servidão, as sanções rigorosas como a pena de morte, punições corporais, a proibição de práticas religiosas como feitiçaria, idolatria, vão despertar questionamentos éticos e culturais hoje. A escravidão, embora prevista com certas proteções para os servos, é especialmente controversa, já que o conceito em si é, com justiça, amplamente rejeitado atualmente. Também a severidade das penas para crimes como amaldiçoar os pais, o filho seria punido com morte.
o uso de punições físicas. Tudo isso suscita debates sobre direitos e ética, enquanto a restrição de práticas religiosas contrasta com a liberdade de culto valorizada na contemporaneidade tão plural. Outros aspectos, como os sacrifícios de animais para selar a aliança, capítulo 24, e algumas leis sobre propriedade e responsabilidade em relação a animais, parecem arcaicos, até estranhos diante dos valores modernos. Mesmo leis sobre o descanso da terra, sobre o sábado, embora não tão controversas, geram questionamentos, especialmente numa cultura que se valoriza tanto o trabalho contínuo, sem descanso. Esses elementos, portanto, eles tensionam os regulamentos bíblicos daquela época com as visões modernas de direitos humanos, justiça e de liberdade. Não é uma passagem bíblica fácil. Como eu sofri para escrever este sermão. Não é fácil. Eu jamais pregaria nestes textos se eu não estivesse seguindo a Bíblia como nós seguimos aqui. Talvez até hoje tenha sido a parte da Escritura que mais me causou suor. Diante disso, será que realmente precisamos dessas passagens bíblicas? É uma pergunta interessante. Essas passagens têm mesmo algum valor para a igreja de Cristo? Não seria mais fácil ou até mais prudente pular diretamente para Salmos, Provérbios, quem sabe direto para o Novo Testamento, meu Deus do céu? A resposta clara é não. A palavra de Deus é para ser estudada em sua totalidade, de Gênesis a Apocalipse. Mas afinal, qual é o propósito desse texto? No livro de Êxodo, lembre-se comigo do que Deus está fazendo. No livro de Êxodo, Deus está redimindo um povo para revelar a glória dele entre as nações. E para tanto, o Senhor não apenas agiu soberanamente para distinguir a si mesmo e seu povo dos egípcios e dos deuses do Egito, como nós vimos do capítulo 1 ao 18, mas também Deus agiu para separar o povo de todos os outros povos, formando um povo que refletisse o caráter de Deus e a santidade de Deus entre os povos. É o que estamos vendo do 19 ao 40. Desse modo, Deus desejava que ficasse evidente a distinção entre Ele, o Deus único, verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, e todas as outras divindades, os falsos deuses ou demônios. Assim como ficasse evidente também a distinção entre o povo escolhido de Deus e as demais nações. Esse é o propósito de Deus em Êxodo. Mostrar que Ele está acima de todos os deuses ou demônios. Mostrar que Ele é santo, soberano, e que Ele tem um povo distinto de todos os povos. E nesse processo de redenção, Deus primeiro resgata o povo da terra do Egito e, na sequência, entrega a esse povo a sua lei, seus regulamentos, e faz uma aliança com esse povo no Monte Sinai, nos capítulos 19 até o 31. No capítulo 19, Deus, em sua presença especial, Deus mesmo fala a Moisés, e depois Deus fala ao povo, por meio desse homem resgatador, por meio de Moisés, que fora levantado pelo próprio Deus. E ao falar com Moisés, e ao pedir que Moisés transmita ao povo, conforme já lemos, mas eu peço que você volte a Êxodo 19, verso 4,
você verá comigo o que o Senhor intenta com todas estas leis. O Senhor revela o propósito da lei e dos mandamentos em Êxodo 19, verso 4, dizendo: vocês viram o que fiz aos egípcios, sabem como carreguei vocês sobre as asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. O Senhor então entrega aos israelitas, na sequência do capítulo 19, Deus entrega os 10 mandamentos. Agora preste bastante atenção. Os 10 mandamentos são o estatuto de Israel. Êxodo 20. E este estatuto, esta lei, os 10 mandamentos, são seguidos de outras ordenanças, de outros regulamentos, que são derivados do estatuto, dos 10 mandamentos. Portanto, não seria de forma alguma errado você chamar as leis do capítulo 21 em diante como regimentos. Assim como em qualquer instituição onde o regimento deriva-se do estatuto. O regimento são as maneiras como se espera que esse povo se comporte à luz do estatuto. A lei de Deus, os 10 mandamentos, é, portanto, o documento áureo. E essas leis que se seguem é a forma de Deus dizer: eis como os 10 mandamentos devem ser vividos. Mas por que Deus deu todas essas leis ao povo? Deus deu todas essas leis ao povo para que refletissem seu caráter. Sim. Contudo, Deus também desejava que seu povo vivesse de forma distinta do mundo ao redor, onde por natureza as pessoas não refletem o caráter divino. E sendo, portanto, um povo especial, Israel deveria se destacar entre as nações, tanto em seu culto ou adoração, quanto em sua conduta ou socialização. A conduta para o povo de Deus é derivada do culto a Deus. A socialização do povo de Deus é derivada da adoração do povo de Deus. Esse povo não deveria adorar outros deuses. Esse povo não deveria esculpir imagens, ainda que pretensiosamente se dissesse que era uma imagem do Deus Criador. Eles não deveriam esculpir imagens para culto. Qualquer forma de idolatria é terminantemente proibida. Quanto ao próximo, quanto ao outro, deveriam tratar seus servos com a maior dignidade, promover a justiça com firmeza, zelar rigorosamente pela responsabilidade individual, respeitar com civilidade a propriedade alheia e agir com uma compaixão distinta de todos ao redor. E aonde isso tudo levaria? Em tudo deveriam refletir o caráter de Deus, que é impressionante. Sabe como é que o próprio Deus se revela no meio dessas leis todas, que num primeiro momento são estranhas, brutais, antiquadas? Sabe como é que Deus mesmo se descreve? Sabe o que Deus espera que o povo, ao praticar esses regimentos, esses estatutos, sabe o que Deus espera que eles reflitam? Capítulo 22, verso 27. Eu sou misericordioso.
Eu sou compassivo. Deus, portanto, desejava que seu povo tivesse ou vivesse de forma a espelhá-lo, sendo santos, sim, sendo misericordiosos também, revelando através de atitudes o próprio caráter divino. Por isso que, por estranho que tudo isso pareça, tratando-se da Bíblia e da Palavra de Deus, você não pode sair afoitamente dizendo: isso aqui é ridículo, isso aqui é loucura, isso aqui... Porque era somente vivendo conforme estes estatutos que eles construiriam uma sociedade que iria de fato garantir a paz e o bem-estar de todos no mundo tão caótico em que todos viviam à época. Deus sabia que a vida de santidade, que a vida de misericórdia, a qual Ele estava chamando o seu povo, Deus sabia que seria difícil. Por isso, o Senhor mesmo advertiu de que tal comportamento nem sempre seria popular. Capítulo 23, verso 2, olha o que diz o texto. Não se deixe levar pela maioria na prática do mal. O povo de Deus não segue maioria no que diz respeito ao que é errado. Quando chamarem para testemunhar em um processo legal, não permita que a multidão o influencie a perverter a justiça. Deus até os instruiu a ajudar aqueles que os odiavam, veja bem você. Olha o que diz Êxodo 23, 5. Se vir o jumento de alguém que o odeia, ou seja, o jumento do homem que você sabe que te odeia, seu inimigo. Se vir o jumento de alguém que o odeia cair sob o peso da carga, não faça de conta que não viu. Pare e ajude o dono, o homem que te odeia, a levantar o jumento. E há quem diga que o Deus do Antigo Testamento não é misericordioso e amoroso. Que outro povo tinha um Deus como este, que dizia: se o homem que te odeia estiver colocando carga muito além do que o animal aguenta, e este animal padecendo, cair diante dos seus olhos, com a carga toda sobre o lombo, você vai se juntar ao dono do animal, mesmo sabendo que ele te odeia, que ele não gosta de você, e você vai ajudá-lo a salvar o animal. Deus nenhum jamais legislou assim. Exercer misericórdia, zelar pelo bem do próximo, amar e ajudar até aqueles que nos odeiam, recusar-se a seguir uma multidão corrupta e, enfim, praticar tudo o que reflete o caráter santo e misericordioso de Deus. Isso não é um modo natural de viver para nós. Mas o povo de Deus não deve ser como as pessoas comuns. Eles devem ser o povo especial de Deus, separado para Deus em tudo o que fizerem. Tanto é verdade que até possuíam observâncias específicas para o sábado semanal, 3 festas anuais, que os lembrariam de quem Deus é e do que Deus fez por eles. Está no capítulo 23. E o capítulo 24 descreve a formalização da aliança. Moisés sobe ao Monte Sinai, no final do capítulo 24, onde permanece lá por 40 dias e 40 noites, recebendo as instruções que serão registradas do capítulo 25 ao 31, e essas instruções que ele está recebendo, 40 dias e 40 noites, recebendo
direto do próprio Deus, fazendo o download da lei, onde o sinal do Wi-Fi era mais forte. Adivinhem, são leis concernentes às ofertas que seriam consagradas para a construção do tabernáculo e sua mobília, e a vestimenta dos sacerdotes, e assim por diante. Deus em tudo estava ensinando o seu povo, chamando o seu povo à obediência santa. Como Senhor soberano e legislador justo, como Criador e como Redentor misericordioso, Deus deseja que seu povo seja uma nação visivelmente santa, distinta do mundo por ser um reflexo vivo da santidade de Deus. Obedecendo e praticando essas leis divinas, esse povo redimido, esse povo sustentado pelo poder de Deus, se distinguiria de todas as outras nações, refletindo assim o caráter santo de Deus. Sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. E ouça agora o que eu vou te dizer, talvez por isso, talvez porque a lei reflita o caráter santo de Deus, talvez por isso, aos nossos olhos, essas leis possam parecer tão rigorosas, estranhas, ou até desumanas e ultrapassadas. Nós vivemos numa época em que as pessoas anseiam, gente, anseiam por amor, anseiam por afeto. As pessoas estão clamando por paz, as pessoas estão buscando harmonia, as pessoas desejam experimentar o amor em sua plenitude. No entanto, jamais alcançaremos essa paz verdadeira, jamais provaremos do amor, sem que haja um padrão que venha de fora, que venha do alto. Um padrão que esteja muito além de nós mesmos, um padrão acima dos nossos desejos, um padrão acima dos nossos impulsos, um padrão que venha muito acima do nosso coração inclinado ao pecado. Porque para vivermos em genuína paz, paz com Deus, paz conosco, paz com o próximo, e para nós construirmos uma cultura fundamentada no amor e na harmonia, nós precisamos da lei e dos regulamentos de Deus, como os que encontramos, por exemplo, em Êxodo 21, do verso 1 ao verso 18 do capítulo 24. E por mais indigestos que possam parecer a princípio, esses regulamentos representam a aplicação dos 10 mandamentos a situações concretas daquela cultura. Pense bem, existe algo mais relevante do que amar o Senhor nosso Deus, de todo o coração, alma, entendimento e força, e amar o próximo como a nós mesmos? Ora, se todos os cristãos verdadeiros desejam obedecer ao grande mandamento, conforme resumido por Jesus em Marcos 12, de 28 a 38, amar a Deus acima de tudo, com toda força, e amar o próximo como amamos a nós mesmos, se isso é imperativo para o cristão, então nós devemos considerar atentamente esses capítulos de Êxodo. Esta seção de Êxodo nos revela que Deus valoriza profundamente nossos relacionamentos diários, porque todos esses regulamentos aqui dizem respeito ao dia a dia. Deus nos chama à santidade, Deus nos chama à integridade, Deus nos chama à misericórdia, Deus nos chama à justiça, Deus nos chama à equidade em todas as áreas da vida comum. Sabe por quê? Porque nós passamos a maior parte dos nossos dias em atividades rotineiras, indo ao trabalho, estudando,
convivendo com vizinhos, familiares, amigos, criando filhos, realizando as tarefas do dia a dia. Sim, semanalmente nos reunimos para cultos e comunhão na igreja, e talvez uma vez por semana em pequenos grupos ou encontros de oração. Ocasionalmente participamos de conferências teológicas ou de viagens missionárias. No entanto, gente, esses momentos são quase nada quando comparados aos dias, às semanas, meses e anos de nossas demais rotinas. Como então podemos glorificar a Deus no dia a dia? No fluxo natural de nossas interações e compromissos. É sobre isto que trata este trecho. Amar ao próximo pode parecer algo abstrato. Você tem que amar o próximo. É abstrato. Mas em Êxodo 21, do verso 1 até o verso 18 do capítulo 24, a gente encontra princípios e exemplos práticos que tornam esse amar ao próximo concreto. Nosso objetivo então deve ser buscar esses princípios, interpretá-los à luz do ensino do Novo Testamento, no poder do Espírito Santo, tal como nós fazemos com os 10 mandamentos. Assim como o povo de Israel buscava aplicar as 10 palavras ou 10 mandamentos, como eles buscavam aplicar os decretos ou estatutos ou regulamentos de Deus, nós também devemos aprender a aplicar a palavra de Deus em todas as suas partes, inclusive essas, a nossa realidade atual. E esta seção da Escritura, portanto, não pode ser simplesmente descartada, porque num primeiro momento parece agressiva, estranha. Esse trecho da Bíblia merece ser corretamente interpretado e aplicado à vida, pois também nos revela o caráter de Deus. De fato, gente, uma das perguntas mais importantes quando você está lendo a Bíblia, qualquer trecho da Bíblia, qualquer versículo da Bíblia, a pergunta mais importante, você sabe qual é? O que este texto me ensina sobre Deus? O que este texto me ensina sobre Deus? Pois bem, aqui em Êxodo 21, do verso 1 até o 18 do capítulo 24, nós encontramos um Deus que é santo, que é justo e compassivo. Um Deus que deseja que o povo dele viva diante dele com humildade, com justiça e misericórdia para com os outros. Sabe qual é o verso bíblico que resumiria esse trecho que temos diante de nós? Miqueias 6, verso 8. Miqueias 6, 8 resume bem essa sessão de Êxodo. E diz assim, o profeta Miqueias: ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. É disso que trata esse texto. Pois bem, antes de detalharmos essa seção dos regulamentos de Deus, e saiba você que eu não tenho como sair explicando cada trecho difícil, isso seria tarefa para dezenas de sermões. O que eu quero fazer é te dar os princípios, como você deve ler este texto, para você poder entendê-lo e daí extrair aplicações. Antes de detalharmos essa seção dos regulamentos de Deus, você tem que lembrar de duas coisas, dois erros comuns quando você se depara com textos da Bíblia como esse. Primeiro erro é você descartar completamente o texto, como se esse texto tivesse nada a nos ensinar, como se fosse um texto absolutamente obsoleto.
Você não pode fazer isso com nenhum texto da Bíblia. Você não pode simplesmente descartar um texto bíblico. Esse é o primeiro erro. O segundo erro, se o primeiro é descartar completamente, o segundo erro é aplicar literalmente. Aplicar literalmente, insistindo que nosso país adote exatamente as leis como aqui estão. Porque aqui é fundamental considerar tanto a continuidade quanto a descontinuidade do Antigo Testamento. Você não descarta completamente, mas você não aplica literalmente. Por quê? Porque nós não vivemos numa teocracia. Portanto, a gente precisa de cautela ao fazer uma correlação direta entre as leis civis de Israel, porque é isto que temos diante de nós, uma lei civil. Fazer uma distinção entre as leis civis e as leis contemporâneas. Nós devemos também lembrar da revelação progressiva de Deus ao longo das Escrituras. E, acima de tudo, é essencial reconhecer que o caráter de Deus se manifesta na lei, seja a lei moral, seja a lei cerimonial, seja a lei civil de Deus. O que torna esses regulamentos e quaisquer outras partes da lei no Antigo Testamento profundamente relevantes. Porque por mais que eles não sejam mais aplicados literalmente, eles ainda assim refletem o caráter de Deus. Nosso dever, portanto, é compreender o significado dessas leis no contexto histórico e nacional de Israel, extraindo princípios que refletem o caráter de Deus e que são úteis para a promoção da justiça em qualquer época e cultura. Somente assim nós poderemos aplicá-los de forma responsável à nossa vida, de forma centrada em Cristo, centrada na nova aliança. Importante você saber, essas leis aqui são leis casuísticas, como costumam chamar os teólogos. Elas foram redigidas para tratar de situações específicas. E não tinham o propósito de cobrir todas as possíveis ocorrências. Eram diretrizes para guiar decisões. Os juízes ou os anciãos de Israel aplicavam essas leis com cuidado, com discernimento. E muitas delas foram escolhidas por sua conexão com o que os israelitas sofreram quando estavam no Egito, onde o povo havia sido explorado. Deus não libertou esse povo do abuso dos egípcios, da escravidão do Egito, para que esse povo agora, resgatado por Deus, abusasse de outros povos ou deles mesmos. Deus estava tratando de resgatar esse povo pelo amor. Exatamente o que Paulo fez quando ele pega o escravo Onésimo e devolve a Filemon. Ele não obriga Filemon a absolver o escravo, a libertar o escravo. Ele impulsiona pelo amor, ele constrange com amor. E esse amor, finalmente, explode e transforma o mundo ocidental. Outra coisa relevante, da perspectiva formal, os regulamentos a seguir consistem de direito jurisprudencial e direito apodítico. Isso aqui é para os do direito. Lembrando que direito jurisprudencial é uma coleção de decisões tomadas por juízes em casos concretos, decisões essas que passam a estabelecer precedente em um novo princípio legal, ou seja,
eram coisas que já vinham sendo praticadas de algum modo, e que Deus então toma, transforma, redime, e diz: assim vocês aplicarão a lei. Há também aqui direito apodítico, ou apodicto. São leis irrefutáveis, leis vindas diretamente de Deus, necessariamente verdadeiras por causa da origem, veio de Deus. É importante saber, gente, que vários conjuntos de leis já existiam no Antigo Oriente Próximo, antes da lei que Moisés apresentou ao povo no Sinai. É bom você saber disso. Porque senão você lê a Bíblia e você fala: meu Deus, que Deus esquisito, ruim, mau. Já haviam leis. Entre essas leis estavam as leis da civilização acadiana, na Mesopotâmia, do século 20 a.C. As leis da civilização suméria, no século 19 a.C. Os códigos da civilização babilônica, os códigos de Hammurabi, século 18 a.C. Então veja, século 20 a.C., 19 a.C., 18 a.C. A lei de Moisés, no Êxodo, é do século 15 a.C. Mais jovem, mais recente. Os povos já conheciam essas leis, e em grande parte essas leis regiam os povos. A lei de Moisés, portanto, não surgiu do nada, não vinha da parte de Deus do nada, mas vinha da parte de Deus, ouça bem isso, para redimir práticas que já existiam e que muitas vezes eram aplicadas de forma injusta e desumana. Com efeito, os regulamentos que o Senhor entregou a Moisés no Sinai pressupõem esse corpo cumulativo de literatura jurídica de outros povos. Portanto, gente, esses decretos, essas ordenanças ou regulamentos, como queiram, não foram dados como um sistema jurídico abrangente para um povo que não tinha lei alguma. Pelo contrário, consistia de uma série de instruções que Deus, como rei de Israel, deu ao seu povo para reger o comportamento em determinadas questões específicas que já eram abertamente praticadas. Esse fato explica, por exemplo, por que a Torá, que significa literalmente instrução, por que a Torá não contém instruções fundamentais em muitas áreas básicas do direito, como a monogamia. Apesar de que, desde a criação, homem e mulher em relacionamento monogâmico na aliança do casamento. John Selhammer, um renomado teólogo, estudioso do Antigo Testamento, foi PhD em línguas semíticas pela Universidade da Califórnia em Los Angeles. Homem piedoso, homem crente, foi meu professor de teologia do Antigo Testamento, professor de hebraico. E no livro dele sobre o Pentateuco, ele escreveu o seguinte a respeito deste trecho que nós temos diante de nós. Ele escreveu assim: uma seleção de regulamentos é apresentada como amostra das decisões divinas que Moisés deu ao povo. Devem ser entendidos apenas como uma coleção representativa de toda a lei mosaica. Não se trata de uma tentativa de listar todas as leis. O propósito da seleção foi fornecer uma base para ensinar a natureza da justiça divina. Ao estudar casos específicos da aplicação da vontade de Deus em situações concretas, o leitor do Pentateuco poderia aprender os princípios básicos que sustentam a relação da aliança. Enquanto os 10 mandamentos forneciam uma declaração geral dos princípios básicos de justiça que Deus exigia de seu povo, os exemplos selecionados aqui demonstravam como os princípios dos 10 mandamentos, ou ideais dos 10 mandamentos, deveriam ser aplicados a situações reais. Num português bem claro,
correndo o risco de ser mal interpretado. É como se Deus tivesse pegado os 10 mandamentos, a lei apodicta de Deus, a lei que vem de Deus, e dissesse, a partir do capítulo 21, sabe a lei dos homens que rola já aí, Código de Hammurabi e outros? Olha como o princípio da lei dos 10 mandamentos deve reger a lei dos homens. Deus estava redimindo a forma como os povos aplicavam justiça. E como é que ele vai fazer isso? Sem entrar em detalhes, porque o tempo não deixa. Mas olha, de forma geral, o que essa lei trata, ou o que esses regulamentos tratam, e o mais importante, qual é o princípio por detrás dele? O que isso revela sobre o caráter de Deus e sobre o que Deus espera do caráter do seu povo? Capítulo 21, de 1 a 11. Regulamentos sobre as relações entre senhores e servos. Aqui é muito importante você saber, e infelizmente a melhor tradução não é escravo. Porque quando nós falamos escravo, a gente imagina a escravidão do navio negreiro, e todo o absurdo, desumano. Mas não era isso aqui. Até porque no capítulo 26, nós vamos ver o próprio Deus proibindo que se vendesse qualquer ser humano. Portanto, a melhor maneira de traduzir isso aqui não é escravidão, é servidão. É como alguém que ia trabalhar como servo na casa ou na propriedade de um senhor. E esses que iam trabalhar como servos iam porque ou estavam endividados e não tinham como pagar, ou porque se voluntariavam mesmo, de tão generoso era o Senhor. E quando a filha aqui é vendida, isso é importante você saber, ela estava sendo entregue a uma família, não para ser escrava, mas na esperança de que na convivência dessa serva com o filho do Senhor, essa filha casasse com esse homem rico, de nobreza. A venda da filha aqui é a entrega da filha a uma família. É óbvio, ainda assim é loucura. Eu não faria isso com a Isabela. Mas eu não vivo lá. Percebe? Mas era assim naquela cultura. Essa história de você escolher com quem você vai namorar, meu povo, isso é de outro dia em relação à história da humanidade. Casamentos eram arranjados, eram arrumados. E por séculos e séculos e séculos, deu muito bem. Também não estou propondo que se volte a isso, apesar de que eu meio que arrumei o Samuel, eu meio que estou arrumando a Isabela. É assim? Então, veja, você precisa depois ler com mais cuidado, bons comentários bíblicos, boas Bíblias comentadas. Mas essa escravidão aqui não é a escravidão do navio negreiro. Deus nunca legislou a favor de venda de ser humano no sentido de escravidão aqui. Então, era a pessoa que precisava trabalhar. E outra, essa servidão aqui tem hora para começar e hora para acabar. No 7º ano, acabou. Acabou. Você não vai ficar para sempre. Sim, tem algumas peculiaridades. Se você casar com uma escrava ou serva, e a hora que chegar a vez de você ser liberto, você não vai poder levar ela com você, mas você pode também optar por ficar. Sim, tem essas particularidades, mas se você comparasse essa lei ou regulamento com o que se aplicava entre os povos, isso aqui era algodão doce. Deus está progressivamente santificando o seu povo, revelando ao seu povo o que é justo e direito.
do verso 12 ao 17, são leis sobre homicídio. Porque nessas leis do verso 1 ao 11, essas leis em relação a senhores e servos, o que você tem que prestar atenção é o seguinte: elas estão aqui para mostrar a importância do amor e do respeito no trato dos servos. Por exemplo, vamos lá, para você entender de vez que isso aqui não é escravidão, como a gente está acostumado a ler nos livros de história progressistas das escolas. Paulo, quando ele se denomina servo de Jesus Cristo, ele usa a palavra doulos, do grego. E essa palavra doulos, ela pode ser tanto escravo, como servo. Ou seja, se Paulo estivesse dizendo que ele é um escravo, ele estaria dizendo que Cristo é um mau senhor. Percebe? Então é óbvio que ele está falando servo, porque ele de boa vontade se submeteu a esse senhorio. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Ele está mostrando exatamente como era o processo de servidão em Israel, onde muitos dos servos se submetiam em amor. Tamanha era a bondade dos senhores. Paulo não faz isso do nada. Então Paulo jamais usou doulos para dizer: Deus é severo e eu sou escravo desse crápula. Não. Ele é bondoso e misericordioso, e eu ofereço a minha orelha para ele mesmo furar. Eu quero ser servo dele para sempre. Ele é bom. É disso que está tratando essa lei. Porque era isso que fazia. Você pegava, poxa, mas ele vai lá, ele vai furar a orelha. Meu povo, tem gente que põe piercing até onde você não imagina. Você acha que ir lá furar a orelha era um negócio? Presta atenção. O povo usava aqueles brincos esquisitos, grandão, longo. Não tinha problema nenhum ter um furo no lobo da orelha. Era a marca de alguém que resolveu se entregar em amor. Então é para demonstrar o amor e o respeito. Verso 12 a 17, leis sobre homicídio, ameaças à vida, reforçam o alto valor que a vida humana deveria ter em Israel. Do verso 18 ao 32, leis sobre ferimentos físicos destacam a importância do cuidado com o bem-estar físico do povo de Deus, povo da aliança. Capítulo 22, de 1 a 15, leis sobre propriedade e danos causados à propriedade enfatizam a necessidade de cuidar do que é dos outros, de fazer restituição em caso de dano. Como o nosso irmão Itamar acabou de me contar hoje cedo, o sujeito bateu no nosso portão aqui, arrebentou tudo, fugiu, deu no pé, a gente não sabe. Amanhã a gente começa a arrumar, mas o Itamar, barbeiro que é, porque a carteira de motorista dele é da época que ele pilotava a Arca de Noé junto com o Júlio. E ele foi e deu um esbarrão num carro. Foi isso, Itamar? Presidente do Corpo Diaconal, para não receber reclamação aqui, o que ele fez? Deixou um bilhete no carro, dizendo: sou Itamar, meu telefone é esse, infelizmente, por acidente, danifiquei seu carro. Ele não foi tão... Mas ele deixou a notícia. O camarada ligou de volta para ele, agradeceu e falou: nunca vi isso, isso não acontece, o senhor não precisa preocupar, o senhor não vai pagar nada. Fica a dica. Mas sabe o que é pior, Itamar? Tem crente que dá no pé. Deus me livrou dessa. Ô, glória! Que Satanás te carregue sem vergonha. Tem crente que é assim. Ninguém me viu, Deus é bom demais. Zarpa. Deus está vendo, seu besta.
Leis sobre a propriedade, sobre danos causados. Capítulo 22, de 16 a 31, leis de direitos humanos, mostram que o Senhor quer que todo o estilo de vida do povo dele reflita santidade. Capítulo 23, de 1 a 9, leis sobre a administração da justiça, revelam o cuidado do Senhor para que a verdade e justiça sejam aplicadas de forma justa para todos. Capítulo 23, de 10 a 19, leis sobre festas religiosas, destacam o desejo do Senhor de ser a prioridade na vida do povo, o culto a Ele. E o capítulo 23 termina, do verso 20 ao 33, falando da obediência cuidadosa a essas instruções. Se obedecessem, eles conquistariam Canaã e as bênçãos de Deus com prosperidade na terra seria deles. Uma maneira de Deus dizer e mostrar que na medida em que a justiça é vivida e ela é praticada, inevitavelmente segurança e prosperidade nos vêm de volta. Êxodo 24, esse capítulo é mais uma ratificação da aliança, coloca Israel numa relação nacional de obediência diante de Deus. Aí você lê os versos de 1 a 3, são solenes, é o povo se ouvindo esses regulamentos, tendo eles sido lidos, o povo se compromete. É lindo, ouça, 24 de 1 a 3. Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo e traga Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel, 70 presbíteros, 70 anciãos. São os bispos, são os presbíteros do Antigo Testamento. Isso sempre foi caro para Deus. A liderança do povo sempre foi muito cara para Deus. Todos devem adorar de longe, somente Moisés está autorizado a se aproximar do Senhor. Os outros não devem chegar perto e ninguém mais do povo tem permissão de subir ao monte com ele. Moisés desceu, transmitiu ao povo todas as instruções e ordens do Senhor, e todo o povo respondeu em uma só voz: faremos tudo que o Senhor ordenou. Mas a gente sabe que eles não fizeram, eles quebraram a aliança. Esse acordo foi celebrado com sacrifício, verso 7. Depois pegou o livro da aliança, esse é o nome que o próprio Deus dá às suas leis. Então, se você quiser o nome para as leis de Deus, é este, é o próprio Deus que está dando. É o livro da aliança, e o leu em voz alta para o povo. Mais uma vez todos responderam: obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que Ele ordenou. Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu sobre o povo e declarou: este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhes deu estas instruções. Daqui você vê de onde Paulo tira a imagem que ele nos traz na ceia do Senhor. Este é o sangue da nova aliança, o sangue de Cristo. Verso 9, depois Moisés, Arão, Nadab, Abiú, os 70 líderes de Israel subiram ao monte, onde viram o Deus de Israel, e sob os pés dele havia uma superfície azulada, como a safira, e clara como o céu. Está vendo as imagens mais cheias de... me fugiu o adjetivo. As imagens que nós vamos encontrar no Apocalipse, as imagens para descrever Deus, elas começam a ser imprimidas aqui. Uma superfície azulada como a safira e clara como o céu. E embora esses nobres de Israel tenham visto Deus, Ele não os destruiu. Graça. E eles participaram de uma refeição na presença do Senhor. Você está vendo a imagem da ceia do Senhor aqui? Você está vendo o sangue da nova aliança que nos permite
chegar perto de Deus. Por fim, Moisés é convocado à presença do Senhor no alto do Sinai para receber instruções adicionais, as quais nós estudaremos no próximo domingo, Deus permitindo. E o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo, fique lá e eu lhe darei tábuas de pedras nas quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar ao povo. Moisés e seu auxiliar, veja, Josué já estava sendo discipulado, partiram e subiram ao monte de Deus. Esperem aqui até voltarmos, disse Moisés aos líderes, Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver algum problema para resolver durante a minha ausência, poderá consultá-los. O povo de Deus sempre teve liderança. Então Moisés subiu ao monte, e a nuvem cobriu o monte, a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem. Para os israelitas que estavam ao pé do monte, a glória do Senhor no alto do Sinai parecia um fogo consumidor. Moisés desapareceu na nuvem ao subir ao monte, e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Esse é o propósito de Êxodo, a glória de Deus. E a gente sabe, quando Moisés desce de lá, seu rosto brilhava. O que virá a seguir? Virão instruções sobre adoração. Porque é isso, o povo de Deus é destinado a adorar e a refletir a glória de Deus. Está destinado a ser uma nação que reflita a glória de Deus, mas Israel falhou. E por isso Jesus veio. Uma palavra rápida sobre as categorias da lei de Deus. Eu falei da lei moral, da lei cerimonial e da lei civil. É assim que os reformados entendem ou categorizam as leis de Deus. A lei moral de Deus está sintetizada nos 10 mandamentos. Ela jamais perde a sua relevância. A lei cerimonial, que são os sacrifícios de animais, os ritos, a circuncisão, tudo isso perdeu a eficácia uma vez que Jesus cumpriu tudo isso. E ainda assim, há para nós elementos que refletem o caráter de Deus e sobre como usar a lei cerimonial para o nosso bem é o que a carta aos Hebreus faz, e nós estamos estudando ela nos domingos de manhã. Então a lei cerimonial, ela não é mais requerida de nós. Entretanto, ainda assim, ela reflete o caráter de Deus. E a lei civil é a forma como Israel, como nação, deveria promover a justiça, a equidade, a proteção da família, dos vulneráveis. Era a constituição de Israel. E que, obviamente, não se aplica tudo a nós, porque não somos teocracia, mas há princípios do caráter de Deus para nós. Se você quer entender melhor esses usos da lei, eu estou te dando em linhas bem gerais. Depois você procura no site Monergismo, os usos da lei, a lei moral, a lei civil, a lei cerimonial, e você vai entender muito bem isso que eu estou dizendo para você. Mas eu quero concluir dizendo que a gente precisa de um Salvador. Porque nós jamais devemos nos aproximar deste texto da Bíblia sem contemplar aquilo que esse texto realmente se destina a revelar, a glória de Deus. Você não pode se deter aos detalhes, nem se perder a letra de forma isolada. Como já dissemos, a revelação de Deus considerou o momento histórico do povo e se complementou progressivamente ao longo da formação do cânon bíblico. Portanto, é evidente que Deus não estava estabelecendo a escravidão, Deus não estava subjugando a mulher, não estava
estabelecendo violência ou qualquer coisa que possa nos chocar. Na verdade, o Senhor estava instaurando justiça num mundo onde as pessoas eram sim propriedades umas das outras. E vem o Deus de Israel e diz: não será assim com o meu povo. Deus estava imprimindo compaixão, Deus estava destacando a santidade dele num mundo já marcado por leis abusivas, horrorosas, cruéis. Deus estava deixando claro a gravidade do pecado, Deus estava declarando que o salário do pecado é a morte. Deus se revela como Deus justo, santo, misericordioso, soberano, presente, disposto a se relacionar com seu povo, nos termos da sua santa aliança. É isso que nós temos aqui. O grande problema, portanto, não está na lei ou nos regulamentos de Deus. A questão que realmente importa é que nenhum de nós jamais alcançou ou alcançará o padrão estabelecido pela lei e pelos regulamentos do Senhor. Sabe o que devemos fazer então? A gente precisa entender que a lei nos conduz a Jesus. Ele sim cumpriu a lei. E Jesus nos capacita para a obediência. Por ele ter cumprido a lei, ele não está nos dizendo: vocês não precisam mais se preocupar com lei. Jamais. Pense comigo. Se os regulamentos de Êxodo 21, 1 a 24, 18 mostram como os 10 mandamentos deveriam ser aplicados no cotidiano, e nenhum de nós jamais conseguirá cumprir integralmente esses mandamentos, tampouco nós seremos capazes de viver plenamente de acordo com esses regulamentos, por mais que tentemos, e devemos tentar. O que há para nós? O que fazer? Há salvação para nós diante desse Deus tão santo? Será possível estabelecer a justiça entre os homens? Sim, meu povo, nós precisamos de um Salvador, alguém que tenha cumprido toda a lei e todos os regulamentos da lei no nosso lugar. E esse Salvador é Jesus. Ele obedeceu plenamente ao mandamento da lei. Ele se submeteu ao Pai. E não foi só a sua orelha que foi furada. Ele foi trespassado pelo nosso pecado. Para que nós pudéssemos ser justificados diante de Deus. Não apenas isso, para que nós pudéssemos ser empoderados pelo Espírito para cumprir a lei de Deus. Para que nós pudéssemos ser trazidos à presença dEle num banquete, que é a ceia do Senhor, que reflete aquilo que finalmente um dia, nas bodas do Cordeiro, no reino vindouro, todos nós celebraremos. Minha oração é que o Senhor Deus, por seu Espírito, comprado para nós pelo sangue de Cristo, fortaleça você para amar o Senhor com mais fervor, para amar o próximo com mais justiça e compaixão, até o dia em que viveremos numa sociedade perfeitamente justa e amorosa, onde habitarão de verdade a paz e a justiça, 2 de Pedro 3,13. Porque é disso que tratam os regulamentos de Deus. De paz e de justiça. E a paz e a justiça é o que nós encontramos em Jesus Cristo. Paz e justiça. Cristo Jesus. É disso que você precisa nesta noite. Portanto, não descarte a lei de Deus e também não busque tentar cumpri-la ao pé da letra, sobretudo essas leis civis, cerimoniais. Deixem que ridicularizem a palavra de Deus, mas não seja você um desses. Que o Senhor te abençoe, te guarde, abra o seu coração para a palavra de Deus e que você possa amá-la ainda mais. E meu desejo é que esta semana, depois de tudo o que a gente estudou, meu desejo de verdade é que você pegue esse esboço no site da igreja, se for necessário,
Abra a sua própria Bíblia em Êxodo 21, verso 1, até o 24, verso 18, e você vá lendo. E dizendo: Deus, revela-se a mim aqui. E tudo aquilo que for difícil, e muitas passagens serão difíceis, tome nota. Pesquise. Estude. Procure crescer no conhecimento do seu Deus, pela palavra de Deus. Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abra os olhos e o coração, não apenas para entender a palavra, mas para amá-la. Porque ela não é para nós coisa vã antes, é a nossa vida. Que o Senhor nos dê entendimento, amor, e nos dê condições de cumpri-la. Porque em cumprindo-a, nós refletimos a Tua glória. Nós revelamos o Teu caráter. Nós mostramos para o mundo o que é de fato a nova humanidade. Para isso nós fomos chamados, ó Deus. Para exaltar, para exalar, para espelhar a Tua glória. Dá-nos fome e apetite por esta palavra. Leva-nos a Cristo a todo instante pela palavra. Porque nele está a nossa justiça e dele nós recebemos o poder para cumprir Tua palavra. Nós oramos, nós suplicamos, pedindo que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje e para sempre. Amém.